esse vídeo aqui, na moral, ele é um vídeo mais falado, tá? Ele é um vídeo mais falado. Esse vídeo aqui é uma verdadeira cena de terror, mas ele é um vídeo mais falado. Ele vai ter muita parte de interrogatório e tudo mais, sabe? Então, assim, a gente não vai assistir ele todo. Nós vamos pular alguns trechos, ver algumas partes aqui. A gente vai pular um pouco porque é muita fala e é um vídeo em inglês. Então, nós vamos tentar deixar ele mais objetivo, beleza? Do Midwest Safety. Olha só a cena aqui do vídeo, a capa já dá pra ver, uma cena de terror, né? Filho adotivo faz um impensável aos seus parentes. Aos seus pais, no caso, né? Vamos assistir ele aqui. E aí a gente vai selecionando aqui alguns momentos pra ver. Eu já vi esse vídeo aqui, um trecho dele, e cara, surreal, tá? Imagina tu trabalhando de policial, chegar e lidar direto com uma cena dessa. I was staring about and screamed and banged on our door and rang the doorbell, screaming, I need help. Took me a second to register what was going on. We opened the door and the person's gone. The other day is free and vacant room here. The house across the street is empty. The whole door is empty. Oh, there's a whole bunch of blood outside. We need an ambulance now. Unless we someone wants a cell phone. Yeah, there's blood like some door. 100% stuff. Oh, okay, I need you to lock the door. It's there. It's locked. Ó, a chamada do 911 é que uma pessoa saiu gritando, pedindo socorro, tal, falando, né? E aí quando ela olhou do lado de fora, não tinha mais ninguém lá, só que tava cheio de sangue pelo local. Resumindo. As authorities rush to the scene, the first officer arrives to find a male covered in blood getting into a car. Despite officers giving commands, the male drives off, leading to a pursuit captured on silent dash cam. Quando a polícia chegou no local, tinha um cara coberto de sangue que entrou no veículo, né, desobedeceu as ordens e começou a fugir. Within minutes, the suspect drives into the opposite lanes of traffic. Vehicle's gonna be wrong way now. Wrong way, northbound lane, southbound lane. Air 10, you want to start Air 1? That's 10-4. Northport, we can get Air 1 if they're available. Soon after, other officers arrive to deal with the crime scene. Não, e aí, enquanto o pessoal perseguia o rapaz, né, a pessoa, o policial fica na cena do crime. You have a lengthy blood trail going to several houses. Mano, aí você imagina pro policial ter essa reação. Do policial, puta que pariu, tem sangue pra tudo que é lado, tá ligado? Olha a cena que o policial se depara. There's a very large amount of blood throughout this. Did you see which way the person went? Você observou pra que lado a pessoa Or if foi? it's a male or a female? There's a footprint over there. Yeah, I see that. Well, they went to the neighbor's house and everything. There's blood all over their door and everything. Well, that's my daughter's car. There should be a black car parked down in the swale. That's Okay. the neighbor's kid's car. That's the neighbor's kid's car? Yeah. Because they're chasing a car right now. I watched it leave that way. And they're chasing car. a car right now. There's a car not stopping because someone was covered in blood. But it was a male. I mean, he's a little dude. Let me go check with. I'm gonna check with that neighbor because there's blood all over that front door. So I'll be back with you guys in a minute. O policial tá falando, eu vou tentar ver se aquele vizinho ali tá bem, porque tá cheio de sangue lá. Or a female that was bleeding. Cara, parece até cena de filme de terror, né, velho? Drake, come here. I can't get a hold of. Yeah. Well, this isn't the call. The caller's that one. They got blood, but this one, when I was walking, it led straight to this. But there's no one answering. Let me go check this house over Ele falou que a trilha de sangue leva pra ali, só que ninguém tá respondendo, né? here. Yeah. They're getting on to 75 southbound, 75 southbound. Did you check this one? What's that? That one has nothing. It just and you can follow it. It goes. I'm not getting any answer. That's why I'm not really a fan of this one. Fica aquela sensação ruim, né? Você trabalhando ali como policial, vê um monte de sangue que leva até uma trilha ali numa casa, e aí você tenta contatar as pessoas dentro da casa e não consegue. Fica um mau pressentimento, né? Tirocínio policial já leva aquele alerta assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. O Ricardo humilde aí, ó. Passou ali só pra deixar o like, fortalecer. Humilde. Tá assistindo aí, lembra de deixar o like aí também, hein? Se inscrever no canal também, pô. Assistindo a live aí não é inscrito, lembra de se It's hard inscrever. to tell. It looks like they were at the because if you look, there's blood on the door handle. So I don't know if they were trying the door handle or what, but the neighbor that called said that there's usually a black car parked in this swale. So what I don't like is
Black car, yeah. Black car, they're chasing one. 14, We have a dog barking, So that's and it goes straight from here. They're leaving, and there's none. So basically, I followed the blood trail from there. It comes here. It almost seems like they left out here and walked right over there. Aí o policial tá falando a percepção que ele tem, né? Que ele seguiu a trilha de sangue até ali e o que tudo indica pra ele que o cara saiu dessa direção e foi pra lá. O cara saiu dessa casa, né? And then jump in the car. so the car was parked over there. No, Ray said it was parked 2 houses to the east, which is going to be right here. It was parked here. And they said it's usually there's a younger male that lives here with a black car. We don't know who lives here. We don't. No answer. The footprints, we're not going to answer. There's a dog. I haven't checked yet because there's blood on the door handle. But actually, I'll switch the other gloves. All the footprints lead out. There's none that are going in. It goes straight through the yard, out to the road, and then goes right to that. We need to try to do a safety sweep. I agree. That's why I'm going to throw some actual gloves on. It's locked. Is it? Yep. Messina's in the back. He's covering rear. 66. That was pretty E dá pra ver que Messina's in the tem luz acesa dentro da casa, né? back. He's covering rear. 66. That was pretty good. It's on the scene. A porta tá trancada, eles vão tentar achar Northport Police Department. uma parte aberta, né? Officers discover a brutal Mano, você vê que quando os caras entram na casa, o Midwest Safety já corta a cena, tá ligado? Eles já cortam a cena. O que não é muito comum, né? Então, pra eles terem cortado a cena, é porque tava muito feio. scene. 49-year-old Robbie Tower and 51-year-old Jennifer Tower lay inside, having been stabbed to death. Blood covers multiple rooms, and near the kitchen sink, diluted blood and a stained towel suggest the killer tried to wash up before fleeing the scene. The vehicle pursuit ended soon after Então tinha um homem e a mulher, né? Esfaqueados no local. when officers successfully deployed stop sticks. However, the Pai e suspect mãe is able to adotivo bolt do from the rapaz. car before jumping a fence to escape officers on foot. Policiais conseguiram Able to bolt from the fazer... Policiais conseguiram Ended soon after when officers parar a successfully perseguição, deployed né? stop sticks. However, Com the os six, suspect né? is able to Stop bolt from the six. car before jumping a Mas o fence to cara escape fugiu officers pra on uma foot. moita, pra uma região de mata, né? If you want to keep secure in the back, because we're going to have to put this as a crime scene. Where's the sevens? They're right inside, basically right inside the front door, right in the living room. Inside, here in the back, because we're going to have to put this as a crime scene. Where's the sevens? Where's the They're sevens? right inside, basically right inside the front door, right in the living room. Cara, eu acho que esse 7 que ele botou deve ser algum código o código 10 pra pessoa morta, talvez? Não sei dizer. É 10... Qual que era pra pessoa ferida morta? 10-9? 10-9-7? Alguma coisa assim, será? Deve ter alguma coisa a ver, que eles usam esse termo sevens, né? Parece que ele tá se referindo às pessoas, né? Das So vítimas do here, you crime. can, it's all here. It's on this side. Follow it, it comes right out here, and it follows all the way right over to the... Okay. It doesn't go to this house, it skips it. Tô falando, esse povo já nasce despirocado da cabeça. Mas, cara, já vou te dar um spoiler aqui, porque nós vamos pular algumas cenas. Eu falei que eu já até vi esse vídeo antes de reagir ele pro canal, de que esse menino aí, ele é adotado e, se eu não me engano, ele é um fugitivo da guerra da Ucrânia, tá ligado? Não sei se é fugitivo da guerra da Ucrânia, mas ele é de lá da Ucrânia, alguma coisa assim. Ele veio de outro país. Grab my tape and I'll start on side 4. Então esse menino aqui não é americano, né? 1067 o código, né? Então, provavelmente é isso, então. Let me go. Ah, tá. O policial tá observando alguma coisa no Let me celular. go Não talk to dá the pra sergeant saber o with que him é. now. Hello. I'm Sergeant Taylor. I'm the shift supervisor. Okay. We have detectives coming out. They're going to want to talk to you. Those the people that live over there really want you to. Okay. We've only been in some center over there, but most of the people. Do you know who was driving that black Chevy? His son. Okay. Yes. You know my name and Falando everything? que é o filho deles que tá dirigindo o carro. He's kind of shady. Like I said, we have detectives coming out. I know they want to speak to you, so if you guys just bear with us. I'm not going to ask you to stay out here in the driveway. Okay. So she's right here. Cara, como eu falei, eu vou pular um pouco aqui algumas partes do vídeo, porque o vídeo tem muita fala. E, cara, eu adoraria ver umas cenas assim, só que eu sei que como é muita fala em inglês, e aí fica ruim pra galera do chat até acompanhar. Então vamos tentar ser um pouco mais objetivo nesse vídeo aqui, tá bom? Pular um pouco aqui pras partes mais cruciais. But I haven't actually talked to A Okay, polícia you passou um tempo ali conversando Police com eles sobre a cena do crime, sobre a situação como um todo, né? Identified the suspect as 21-year-old Dima E a Tower, polícia who was conseguiu adopted from identificar Ukraine ele, as tá a teen vendo? by his now deceased adoptive parents. His Ele identity foi adotado
da Ucrânia mesmo, na adolescência. Não sei se foi no período de guerra, né? Mas foi adotado was por determined eles. via witness statements, in addition to his driver's license and title inside the abandoned vehicle. Inside the home, officers found more evidence. A knife within a butcher's block by the kitchen sink had traces of blood on it. A second knife was recovered from the parents' bedroom, discovered behind a nightstand displaying their wedding portrait. With no suspect in custody, police released Dima's information to the public. Hours later, he was spotted about 3 miles away from his abandoned vehicle at a Shell gas station, purchasing a tea with cash. The clerk later testified she noticed his bloody hands and overall dirty appearance. Officers arrived within minutes, and his O cara tinha conseguido fugir, né? O principal suspeito, o filho deles. Aí depois ele foi visto nessa conveniência aí, né? E a pessoa reparou, né? Que ele tava com as mãos sujas de sangue e sujo também. E a polícia já tinha emitido um mandado pra ele. arrest Né? was caught on surveillance video. He reportedly did not resist officers during his apprehension. He was quickly brought to a cruiser to be searched before being transported to jail. Aí os policiais fazem a detenção dele, né? Just verifying this individual is in custody, correct? You got anything on you that's gonna poke me, stick me? Knife, guns, anything like that? No drugs? Yeah. And then Dima? Isso não acontece só nos Estados Unidos, não. No Brasil, quando acontece corre aqui também. Sim. Cara, crimes violentos acontecem no mundo todo, infelizmente, né? E esse crime aqui é um crime envolvendo brigas familiares, né? Um crime passional, vamos dizer assim, né? Caso daqueles malucos que invadem um lugar e saem machucando várias pessoas, né? É uma situação passional dentro de casa ali. Mas os policiais já confirmam que é ele, né? Já olha pro outro, balança a cabeça, tipo assim, é ele mesmo. You guys need a bag or something for stuff? Yeah. Look at me. I gotta take a picture of you. Hey. Pô, o policial colocando as evidências dentro de uma sacola de pão aqui é foda, né? Just roll down his window. We said they saw him out back. Dude, I was literally walking outside to call Brooks, and this guy goes, hey, he goes, that guy you guys are looking for, he's out back. He's fine. Yeah, I don't think he's not going to the hospital, right, Kate? No. I think Sergeant was taking back. Tá, aí aqui os policiais fazem a detenção dele, ficam conversando com ele um pouco, e aí depois a gente vai passar um bom trecho do vídeo aqui, só nessa parte de interrogação, tá vendo? De interrogatório, né? Eles vão ficar fazendo interrogatório dele. Vou deixar só um trechinho pra gente ver um pouco das falas dele, e aí depois eu vou avançar pro desfecho lá, né, vai estar respondendo criminalmente aqui, eu vou passar o desfecho, né? O policial lê os direitos dele. Do you wish to talk to us? It's too complicated. I'm sure there's several different reasons why this happened. We just want to hear your side. Why? Because, you know what, you're a human being. You're not that bad of a kid. Come on. Huh? Yeah. Os policiais tentam se conectar com ele, né, falando que eles querem ouvir a história dele, que ele deve ter um motivo pra explicar por que ele fez aquilo, que ele é um ser humano, né? Aquela conexão com o suspeito, né? Well, let me get to know you. Don't need to. Are you hungry? Will be, because I was in survival mode last night. Do you want a sandwich or something? That would be nice. We'll get you one. I have kids that are around your age also, so I try to treat everybody like I would want somebody to treat my kids. Faz a conexão, usando como, falando que ele tem filhos da idade dele, né? Vai tentando se conectar com o suspeito. Last night, it's all right to talk about it. I'm not the one to talk about it. You don't want to give your side of the story. It was wrong, that's it. Here, take a minute and you want to eat or you want to... It's like a breakfast sandwich. I promise you'll feel a lot better to talk. Galera, esses dias um rapaz fez um massacre em 2022, mas assim, foi onde eu trabalhei, em Aracruz, esse fato, né? Inclusive o pai dele era um policial e eu conheci o pai dele. Cheguei a trabalhar com o pai dele em algumas ocasiões. Ele era um policial mais antigo já, né? Um subtenente, já perto de se aposentar, com uns 30 anos de polícia. E ele fazia aquele serviço de fiscalização, né? De comandante de policiamento do dia e tal. O pai dele era um cara, pelo menos assim, na questão profissional ali, até onde eu conheci, um cara muito bom, mano. Muito tranquilo, sempre muito gente boa em serviço. E, pô, a atitude desse moleque aí de ter feito o que ele fez naquela escola lá, não só acabou com a vida das famílias, né, que foram atingidas, né, como também com a própria família daquele policial, da família do pai ali como um todo, né, cara? Porque, puta que pariu, uma loucura. E, infelizmente, o nosso sistema criminal é muito falho, né? Porque o moleque fez isso, passou 3 anos preso, né, internado, que é o máximo que um menor de idade pode ficar, e hoje já tá solto, cara. E hoje já tá solto. About it. You're just a bunch of Americans, so you will not understand.
I know you're from the Ukraine, right? I know the war is devastating over there. Why does it matter? Well, I'm just making conversation, that's it. So did you not get along with your parents? Talking about it doesn't make me feel better. They're strangers. They say they want to bring you into your family, but where I come from, it's not that easy. You should have stayed in Ukraine. You should have stayed in Ukraine. This country is a hole. So what don't you like about this country? Every American asks me that. Huh? You blind? Well, probably because I was born here, so Yeah, I mean... well, you've been fooled and you don't know nothing about what's wrong with this country. Did you know your neighbors down the street? I don't give a about neighbors. You used to go over there and he uses tools or something? Working on your car? Yeah, but it doesn't mean I... Ele vai ficar nesse loop infinito aqui, falando que ele deveria ter ficado na Ucrânia, não deveria ter vindo para os Estados Unidos. Aí ele fica falando esse país é doente. Aí você vê que ele fala para os policiais ali, vocês já estão no meio disso aqui, vocês não vão entender porque que esse país é assim e tal. Então assim, ele fica nesse loop, sabe? Ele vai ficar um bom tempo aqui desse interrogatório, justamente falando isso, de que o país tem problemas, de que ele cometeu aquilo por raiva, que não tem muito o que ser dito. Então por isso que a gente vai pular esse trecho. Vamos só deixar aqui algumas partes aqui explicando, e aí eu vou pular esse trecho e vou lá para a parte final, tá? Family issues. A background check showed this wasn't Dima's first run-in with police. Reports say his adoptive parents called authorities several times between 2018 and 2020 over alleged assaults, one reportedly leaving Robbie with a black eye. They also reported him missing more than once, and each time, officers found him. In another incident, someone called 911. Tá vendo? O histórico dele mostrou que ele já tinha tido outros incidentes violentos com a família, né? Já tendo deixado até o pai adotivo dele com um olho vermelho. After spotting Dima near an elementary school with a BB gun, later revealed to be a gift from his adoptive mother. He told officers he only planned to shoot toy army men, which he had in his pocket, and he was released. At one point, ele já foi visto na escola uma vez com uma arma de airsoft, né? E aí ele alegou que era só para atirar num soldadinho de Robbie asked officers to Baker Act Dima, Florida's law allowing a 72-hour psychiatric hold during a mental health crisis, but authorities said his behavior didn't meet the criteria, and no detention was made. His Florida criminal record... E aí, Robbie, acho que é o pai, né? Não sei, mas os pais tentaram internar ele, né, numa instituição psiquiátrica, mas as autoridades declinaram, né, rejeitaram, alegando que ele não batia os critérios. Então dá pra ver que a família tentou tomar alguma atitude ainda, né? For battery and obstructing justice by threatening an informant. The witness statement, presumably written by Dima's adoptive father, details Dima punching with closed fists and attempting to knock the phone out of his adoptive father's hand while he called 911. Those charges were later dropped. After that, his adoptive parents reportedly sent Dima to live with relatives in West Virginia for a time. Relatives say Robbie insisted Dima return to Florida, having forgiven him and wanting to help him start over once again. Robbie and Jessica gave him a bank card and purchased him a vehicle, the same vehicle he used to escape custody for their murder. Why did you move back down here? Você vê, né? A própria família já tentou, né, fazer a internação dele, mostrou que ele tinha problemas, para ver que não só o nosso sistema é falho, né? O deles também tem suas falhas. Não existe um lugar perfeito, né, cara? E aí aqui agora vamos pro desfecho, né? Vamos ver aqui por que ele foi acusado, porque vai ficar nesse loop eterno aqui, um interrogatório dele. Vamos pro desfecho aqui ver o que aconteceu. Dima was charged with 2 counts of first-degree murder and 1 count of fleeing law enforcement. He pleaded not guilty, and the case went to trial. Interestingly, his defense didn't deny the killings. Instead, they argued the charges should be reduced to second-degree murder or manslaughter, focusing not on whether he did it, but whether it was premeditated. Evidence was presented to jurors, and details of the killings were revealed. A defesa dele não negou os assassinatos, só tentou diminuir o nível das acusações, né? Dima had stabbed his adoptive father 68 times and his adoptive mother 79 times. Puta que pariu, cara, eu cheguei a arrepiar, velho. O cara esfaqueou o pai 68 vezes e a mãe 79 vezes, mano. Que loucura, velho. Just shy of 150 total stabbings. With all the information laid out, Dima himself took the stand to argue his case. Should I talk about my life before the orphanage, or? We will, sure. How did you end up getting to an orphanage? I'm going to object to all this. Yeah, I mean, I'll allow brief background, very, very brief. You know, maybe I can give a little bit of my personal background or something. Mr. Tower, the way it's going to work the same with all witnesses. You need to listen to the question and then answer only the question that's been asked of you, okay? The incident that we're talking about, how long prior... Ele tá querendo falar da vida dele e tudo mais, aí você vai responder as perguntas e só, né? Back living with the house. You had just moved back there, correct? Well, yeah, I assumed that
Mano, esse moleque é meio lelé das ideias, né, velho? Vendo as falas dele, ele não consegue concluir um pensamento, parece. Dá pra ver que esse moleque é meio lelé das ideias, né, velho? Do you need a moment, Mr. Tower? Ask for the. Remember the jurors, let's take a break. All right, Mr. Gillen, why don't you spend a moment with your client? We can't tolerate this kind of behavior here in the courtroom. You've already spoken to your client about it. Was that the first time that you had ever had that kind of encounter with police? Yes. How'd that make you feel? Uncomfortable talking. When you were talking with the police, did you understand everything that they were asking you? I did. Did you feel like you answered appropriately given that you were uncomfortable? No. Do you remember talking with them about... Nitidamente aqui tentando falar, descredibilizar ali a atuação da polícia, né, de que ele não se sentiu confortável, até porque ele foi ouvido sem a presença de advogado, né, ele não exerceu o direito de permanecer em silêncio, né, e aí a defesa tá provavelmente tentando utilizar isso aí como artimanha para diminuir a pena, para diminuir o nível das acusações, né. Multiple times having thoughts of killing your parent. Yeah, I only had those thoughts a couple times. Did you ever have a plan in place to make that happen? No, I did not. I don't think I have anything further, Judge. Stage for cross-examination. Are you going to look me in the eye, Mr. Tower? Aí aqui já vem a acusação, né? A acusação já chega e fala na tora, você não vai olhar no meu olho, não? Cara, uma coisa interessante a pontuar aqui sobre tribunais de júri, rapaziada, é que quando envolve, aqui no Brasil, né? E também lá nos Estados Unidos, a gente tem o tribunal do júri. Quando são crimes contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida, aqui no Brasil, eles são julgados pelo tribunal do júri. E lá nos Estados Unidos também, né? Dá pra ver que é um homicídio e o tribunal do júri tá julgando. Quem decide se a pessoa cometeu o crime ou não é o juiz, são os júris, é o jurado. Então, o tribunal do júri, muitas vezes, mais do que uma situação técnica de você abordar questões legais, ele se torna esse, entre aspas, teatro, né, de acusação versus defesa, né? A acusação dentro do que o direito permite e a defesa também dentro do que o direito permite, tentam convencer os jurados que estão sentados ali de que essa pessoa cometeu esse crime ou não, né? Então, acaba sendo isso. É um poder muito grande de oratória e dissuasão, né? De convencer as pessoas, obviamente, dentro do que você tem de prova. Afinal de contas, não adianta você ser o cara com a melhor lábia do mundo, né? E tentar convencer, né, de uma coisa, sendo que as provas indicam para o outro lado. Inclusive aqui no Brasil, quando uma decisão do tribunal do júri, a gente chama de absolvição por clemência, né? Aconteceu, por exemplo, aqui num caso de um policial. Vou até contar um relato para vocês aqui interessante, curioso. Aqui no Espírito Santo, uns anos atrás, um policial foi preso por homicídio porque uma câmera de segurança, pega nitidamente o momento em que ele tem um preso algemado, ele saca a arma, preso algemado na parede, ele vem, atira e mata o cara, pô. Preso algemado, tá ligado? O tribunal do júri absolveu esse policial. A gente chama de absolvição por clemência. Embora todas as provas mostrem que ele tenha cometido um crime de homicídio, o júri decide absolver mesmo assim. E qual é a justificativa disso? O júri que avalia o caso é um júri local. São as pessoas da mesma local, da cidade, dando um exemplo. E aí então você pega lá, esse cara que ele atirou, parece que era um bandido da região. Era um cara que já tinha sido preso várias vezes, não sei por quê, tráfico, o que foi e tal. E a população, na hora de avaliar, pô, peraí, o policial matou um bandido, pô. Talvez, sei lá, talvez a defesa alegou que o cara tava ameaçando o policial, aí mesmo algemado o policial foi e atirou nele e tal. Enfim, o júri pega e fala, pô, o policial matou um bandido. Vou prender o policial por causa disso? Não, ele é inocente. Mesmo tudo mostrando que ele cometeu um crime aqui, ele é inocente, porra. Entendeu? Aí o júri faz essa absolvição por clemência, né? Que eles chamam. Mesmo as provas mostrando que foi um crime, eles absolvem. Mas aí o Ministério Público aqui recorre, né? Pode recorrer, que é justamente pedir a anulação do júri. Por quê? Porque a decisão foi totalmente contrária ao que as provas indicam. Tá entendendo? Aí pode haver a quebra ali, né? O Tribunal de Justiça acaba quebrando ali a decisão do júri. E foi o que aconteceu, por exemplo, uns anos atrás, num caso de um policial penal, que fez uma situação parecida, né? Um bandido ameaçando ele aqui no Espírito Santo. O cara foi, saiu da cadeia, passou na casa do agente, ficou ameaçando ele, né? Esse agente pegou uma arma, foi na casa desse bandido e matou o bandido. Porque ele falou, pô, e esse bandido já tinha sido preso por homicídios, né? Ele falou, pô, esse cara vai me matar. Temendo pela vida dele, ele foi lá e matou. Só que ele premeditou, né? Ele não fez uma situação de legítima defesa, ele premeditou com medo de ser morto, né? E aí ele foi absolvido pelo júri, também pela mesma situação aí. O Ministério Público recorreu, quebrou a sentença, conseguiu condenar o cara, e esse cara parece que um tempo depois, inclusive, tirou a própria vida na cadeia, né? Esse agente penitenciário aí. Então, assim, pra que serve o júri, então, se podem anular por ser uma decisão contrária? Cara,
É porque é uma situação complexa também, né, mano? Quando você pega uma situação como essa, é nitidamente um crime, e aí você tem essa absolvição por clemência, cara, é complexo. Você não pode ir também totalmente contra o direito, você entende a lógica? Porque tem situações que, por mais que a população entenda, ah, matou um bandido, tá tudo bem, não é o que a lei permite. É você permitir a justiça com as próprias mãos, tá entendendo? Vai um pouco além disso. Não tô dizendo que é o caso ali dessa situação aí desse policial, né? Só me veio esse caso na cabeça aí, usei ele de exemplo para vocês. Mas, enfim, né? O Ministério Público vem para justamente mostrar que a defesa do júri foi... A decisão do júri foi absurda, entendeu? Mais ou menos isso, tá ligado? Mas, enfim, vamos voltar ao foco aqui, né? Thinking about between the time you took that sharp knife and started to stab your father in the dark. I wasn't thinking anything. What is there to think? Are you telling this jury that you won't even look in the eye that the people who brought you over here and gave you a home, that you were stabbing them and you didn't think anything of it? Is that what you're saying? Tá vendo como é que é uma situação muito mais de dissuasão do que de legalidade? Você não percebe, você não vê a promotora falando tipo assim, ah, então você tá dizendo que você matou seus pais cometendo um crime que infringe o artigo tal. Não, você vê que ela tá nitidamente falando pro júri. Então você tá dizendo pra gente que você não teve a coragem de olhar nos olhos das pessoas que te acolheram, te deram amor, te deram carinho, enquanto você esfaqueava ela. Você vê que nitidamente tá falando isso pra quê? Pra impactar o júri, né? E fazer os júris tomarem uma decisão. Os jurados tomarem uma decisão. No, it's not a complicated answer. I was not in my completely right state of mind. Parents. They were not my parents. I was temporarily insane, as I said. Temporarily insane. Yes. Agora ele tá alegando que ele tava maluco na hora, né? You made Jennifer and Robbie's life a living hell, didn't you? Again, there was a lot that went on. Yes. Yes, but Yes. some adults don't know how to be Yes. parents. Yes. You made their life a living Yeah, no, hell. I didn't. There's some adults don't know how to be parents. You don't know what you're talking about. In fact, I came from a harsh environment. many people come from a harsh Yeah, environment but and they don't kill their you gotta parents. know how to treat those people. Tá vendo? Ele tá falando que algumas pessoas não conseguem ser pais e tudo mais, aí a mulher, ele fala, eu vim de um ambiente hostil, ela. Muitas pessoas vêm de um ambiente hostil, mas nem por isso matam os próprios pais, né? Correctly, so they grow up properly. Yeah, so how do you need to be treated? I have been treated. It's too late for that. I'm adult now. If I made their life a living hell, that's probably had something to do with them. You were thinking about killing your parents for the last several days. Isn't that true? I only thought this a couple of times. This was not a constant thought in my head. Okay, so you thought about it at least a couple times before you did it? No, I thought it one time, and the second time I thought I did it. You thought about it the first time, and then you put it off. Then you thought about it the second time, and then you went and did it? Is that right? Correct. Okay. When you were sitting out in your car, did you decide to kill your parents before you walked in? Yes. I don't have anything else. Caralho. Okay. When you were sitting out in your car, did you decide to kill your parents before you walked in? Yes. I don't have anything else. Thank you, Your Honor. It's important to consider whether or not the killing was done after consciously deciding to do it. I would submit that Mr. Tower Vamos ver o que a defesa tá alegando. doesn't have the ability. Objections. And may we approach? No, I'm going to sustain. A defesa tá tentando falar que o crime não foi premeditado, pelo visto, né? Ele cometeu por uma raiva momentânea. And disregard the last statement by defense counsel. He proved everything in this case when he took that stand yesterday, and he said, I was sitting in the car thinking about it before I went into the house. We, the jury, find... Ele se fudeu aqui, né? Porque na fala dele, ele chega e fala que ele tava sentando no carro pensando em fazer isso, né? Em matar os pais antes de fazer. Então, já pega a questão do premeditação, né? As follows as to count one, victim Jennifer Tower. The defendant is guilty of murder in the first degree as charged. We, the jury, find as follows as to count two, victim Robbie Tower. The defendant is guilty of murder in the first degree as charged. We, the jury, find as follows as to count three. Tomou first degree, né? Que é a pior, acho que até onde eu sei é o pior nível de homicídio, né? Good afternoon, Mr. Tower. I just wanted the court to know that Dima didn't just Take your time. he didn't just kill Robbie and Jennifer.
killed a part of all of us. Dima, look at me. No, sir. Go ahead and direct your comments to me, okay? I would like him to change his name while he's in jail. I don't want him to use my name anymore. Caralho, pesado, né, velho? O relato do... É o pai, né? É o pai do Rob, né? Do cara. E aí... I'm gonna change his name while he's in jail. I don't want him to use my name anymore. É interessante essa fala dele aqui, né? Eu quero que ele mude o nome dele, porque eu não quero que ele tenha mais o meu nome, o nome da minha família. We're just great people. They were honest. They were religious. Cared about everybody. They saw Dima. They figured they'd give him a chance at life. And it was just a total waste. He says he holds in such high esteem the way of life in Ukraine and that the man should rule over his family with some sort of an iron fist and that his wife must be subservient to him. But I would like to remind him in the court that the same way of life relegated him ending up in an orphanage where no one cared. He's a coward. Precious. My precious friend. And the man that was like the older brother that I never had. She could not have loved you more, Dima, than if she gave birth to you herself. I think it's ironic now that hopefully he can spend the rest of his measly existence in a prison in the land that he hates so much. Cara, e a chance da galera também humilhar o cara, né? Espero que você passe o resto dessa sua vida miserável na cadeia. Robbie was my son. Robbie was my son. And he could not have ever been a better father. He spoiled him. He did everything that he could in Jennifer. And the two of them did everything to make him happy, and they couldn't do enough. Now my boys want to know, where's Robbie? And I can't explain it to them because they don't understand heaven. I miss him so much. I'm so sorry. I brought them. Pelo visto ela tem filhos... talvez sejam netos, né? Pode ser filhos novos. Eu ia falar filhos novos, mas ela não parece ter uma cara de uma mulher que tem filhos novos, né? Pode ser netos também, with né? me so they could see what we're doing for them. I just don't know how he can live with himself. And you're gonna have to think about this for the rest of your life, what you did. You didn't just murder Robbie and Jen, you murdered all of us. Mr. Gilman, have you spoken to him at all about what he wishes to say? No, Your Honor. I don't want a single negative comment, harmful contact. There will be no such words. This is an opportunity for you to show remorse. We must understand. Aí agora é o momento em que o juiz deixa ele falar. Porque lá atrás você vê que ele tentou falar algumas coisas, o juiz, não, você vai só responder as perguntas. Aí ele falou, agora é a sua chance de mostrar algum remorso, de falar, né? Understand that we live in an unmanly world. And what this means is... Mr. Tower, I'm not concerned about what world you believe in. The remorse that I have for my adopted parents, it might be unshown. That doesn't mean it's not felt. There are a lot of fatherless children out there. My apology in this is that nobody want to be held accountable for their actions. And I'm being held accountable for the actions of grown men. So my apology is that I have to be responsible for what Oscar did to his children and what Phil did to his children. And how can I apologize for the mistreatment that Oscar, as a stepfather... Ele tá tentando transferir a culpa para os pais dele, adotivos. All right, I'm going to have the defendant removed from the stand. He's choosing not to give an apology. Mr. Tower, I don't know... Cara, agora é a hora que o juiz vai falar. Eu acho muito massa isso lá nos Estados Unidos. Os juízes... Eu não sei como é que é os júris populares aqui no Brasil. Eu acompanhei, acho que 1 ou 2 júris populares só na minha época da faculdade de Direito. Mas eu acho muito foda as falas que alguns juízes fazem lá depois, de alguns júris, né? De algumas sentenças. What else to say? You seem to be an evil spirit, an evil person. Olha isso, tá ligado? O juiz, né, chegando pra pessoa e falando, eu não sei o que te falar, cara, você parece ser um demônio, uma pessoa ruim. Evil spirit because you're talking foolish. Who doesn't seem to have any... I'm full of remorse. I'm not showing it. I will at this time, Mr. Tower, sentence you as to count 1. This is for first-degree murder of Robbie Tower. I will sentence you to life in prison without the possibility
of parole. Count Por causa de um homicídio, ele já tomou uma prisão perpétua. two, and often I do run them concurrent. I know that the defense requested that. We have a unique and clearly a special life in Jennifer Tower as well. I'm going to adjudicate you guilty of count 2, first-degree premeditated murder on Jennifer Tower. I will run this sentence consecutive to count 1. I will sentence you, Mr. Tower, to life in prison without the possibility. O cara tomou 2 prisões perpétuas, cara. Que vídeo satisfatório, vai tomar no cu, cara. Meu amigo, você pode morrer e nascer de novo, que você vai ser preso de novo, pela vida toda. Você tem 2 vidas pra pagar na cadeia. Count 3, the fleeing or attempting to elude law enforcement with lights and sirens. I'll adjudicate you guilty. What degree felony? State third. Sentence you to the maximum of 5 years in prison to run concurrent with count 2. I will order that you have no contact whatsoever with Robbie and Jennifer's family. What about the truth? Good luck to everyone. Court will be adjourned. Third largest state prison. Jimmy atualmente está preso na Flórida, no Departamento de Correções. A 3ª maior prisão dos Estados Unidos. Que loucura, né, velho? Pelo menos o final é satisfatório, né? Pô, cara, na moral, a pena tem esse caráter retributivo, sabe? A pena serve pra ressocializar exceções que conseguem ser ressocializadas. Um cara desse não tem o que ressocializar. Um cara desse só toma retribuição. Não tem o que se falar em ressocialização aqui. É retribuição. É isso. É retribuição. É retribuir a merda que ele fez e garantir que ele não vai fazer com outras pessoas, né? Um cara como esse não tem salvação. Cara, pô, que loucura, mano. É uma satisfação do caralho ver isso aqui. Aí eu imagino a família vendo isso nos Estados Unidos, por exemplo. É o mínimo que a família espera da justiça, né? Do conceito de justiça. É o mínimo. Não vai trazer ninguém de volta, mas é o mínimo. E que a sociedade também espera, né? Porque tu viveria em paz sabendo que um cara desse tá solto do seu lado? É foda, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente citou aqui mesmo durante o vídeo, né, cara? Esse caso ali aqui do Espírito Santo, em Aracruz, em que o cara, um adolescente, mata 3 pessoas na escola. Pô, fica preso por 3 anos. Imagina a sensação de injustiça que essa família tá sentindo, que essas famílias estão sentindo, sabendo que perderam crianças, perderam filhos, uma professora também, né, foi morta, e que esse cara tá solto, né? A família devastada pra sempre e o cara solto. Surreal, pô. Surreal, pô.